Nesse bloco eu converso com o deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT, aqui do Rio de Janeiro, mais uma vez recebendo em seu gabinete aqui no centro da cidade. Deputado, essa questão da votação do Congresso Nacional, da Câmara de Deputados, sobre o caso do deputado Daniel, que já é público, notório e tal. Como é que o senhor viu essa questão? O STF agiu de acordo com a lei, tinha poder, e como é que o senhor votou? E por que votou? Bom, se é uma avalanche de pergunta logo. Se houver algum entendimento de que o Supremo Tribunal Federal decidiu contra a lei, estaremos numa situação completamente delicada. O Supremo Tribunal Federal, a partir primeiro do ministro Alexandre de Moraes, prendeu o deputado Daniel Silveira em flagrante delito. Este foi o entendimento do autor da prisão, ministro Alexandre de Moraes. Tendo em vista a natureza do crime, o ministro Alexandre de Moraes não poderia comparecer pessoalmente à residência ou a qualquer lugar onde o deputado Daniel Silveira se encontrasse para dar a voz de prisão. Com os instrumentos de que dispõe, ele determinou à Polícia Federal que transmitisse a voz de prisão, que efetuasse a prisão do deputado Daniel Silveira, na visão do ministro Alexandre de Moraes, que estava cometendo um crime inafiançável. Expediu o mandato de prisão. Então, não só em função do que diz a Constituição, em relação ao Estado democrático de direito, qualquer atentado com a prática de violência, e ele entendeu que houve violência, mas também enquadrando na Lei de Segurança Nacional e também no Código Penal. Então, o fundamento da prisão, considerando que o deputado tem as imunidades e só pode ser preso em flagrante pela prática de crime inafiançável, o ministro Alexandre de Moraes enquadrou de acordo com essa exigência, o que foi endossado pela unanimidade dos ministros do Supremo. E aí foi para a Câmara dos Deputados. Aliás, e aí é algo de debate. Na avaliação de muitos juristas, defensores públicos, etc., também, a audiência de custódia não caberia ao judiciário, porque a audiência de custódia era feita, deveria ser, como foi feita, pela Câmara dos Deputados. Que a audiência de custódia é para analisar a legitimidade, a legalidade da prisão. E foi indicado por... E em relação ao deputado, quem decide isto, como decidiu, é a Câmara dos Deputados. Agora, foi o ministro Alexandre de Moraes que indicou o juiz para a audiência de custódia? Eu não sei como funciona, eu sei que era um juiz auxiliar dele. Auxiliar dele. Mas aquela audiência de custódia... não poderia ser... Talvez tenha sido descabida. Mas mesmo assim, a decisão, na verdade, coube à Câmara dos Deputados. A decisão na Câmara dos Deputados, ela tem que se fundamentar na Constituição, tem que proteger a imunidade, mas também é uma decisão que tem conteúdos políticos. Então, endossar a decisão do Supremo, que prendeu um deputado e enquadrou na prática de crime inafiançável, é a justificativa legal. Está na Constituição. Está na Constituição, na lei de crime inafiançável. Então, dizer assim, dentro do ordenamento jurídico, a prisão está justificada. Mas numa casa política,
essa justificativa é suficiente? Não. Porque nós temos outros casos diversos. Outros diversos. Aliás, tivemos casos até de absurdo mesmo, em que o deputado foi preso, não estava em flagrante e os crimes não eram inafiançáveis. Aliás, aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Também. Rio de Janeiro é um laboratório em relação à imunidade. Mas tudo bem. Mas como o presidente Jair Bolsonaro... Aqui no Rio de Janeiro prenderam deputados sem ouvir alerta, o Poder Legislativo. Qual é a explicação política para um deputado da base do governo que verbaliza aquilo que é verbalizado, não só pelo presidente da República, como também por vários integrantes da base do governo? Como é que ele tem uma derrota tão fragorosa logo depois da eleição do presidente da Câmara, cujos louros da eleição foram todos destinados ao presidente Jair Bolsonaro? Como é que Jair Bolsonaro se posiciona? Como é que a base que ele tem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, se posiciona? Como explicar que o deputado perca por 364 votos? Tem que ter uma explicação. E a explicação política... Mas a decisão não era da Câmara de Deputados? Por que o presidente ia mandar a sua bancada? Não. Deixa para lá, é o Poder Legislativo que vai resolver. Nós temos um exemplo, eu não vou citar o nome, claro, mas foi uma expressão muito divulgada na época, envolvendo um político de São Paulo, que ele foi preso, participava de um grupo político e se sentiu abandonado. O que ele disse? Não se abandona um companheiro ferido na beira da estrada. Não se abandona. Lembra disso? Tem um ditado que assim, aquele que abandonar um amigo na beira da estrada jamais será ressarcido. Então, o que eu estou dizendo? Não há nenhuma dúvida, e vou usar uma expressão, que é uma expressão que eu não quero usá-la, nem como se fosse elogio ou como se fosse algo pejorativo. O deputado Daniel Silveira foi abandonado pelo bolsonarismo na Câmara dos Deputados. Não houve defesa. A relatora é uma deputada federal da base do governo bolsonarista. Agora, deputado, o fato do deputado Daniel da Silveira pedir desculpa não é exatamente confessar o crime? Na verdade, o que acontece? Qual é o pano de fundo? O pano de fundo é a defesa, é a preservação do Estado Democrático de Direito. Existe um cenário. Nós temos vários cenários na política. O cenário para 2022 é um cenário que incorpora a possibilidade de uma reação não republicana, não constitucional, do grupo bolsonarista, dependendo do resultado da eleição. Já há uma preparação para dizer que, se não for reeleito, é porque houve fraude. Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu estou dizendo que é um dos cenários. A possibilidade. Nós temos vários cenários. Vários cenários. Porque o processo histórico, ele vai se realizando. Se pode analisar o que já aconteceu. Mas você pode imaginar, através de hipóteses, o que pode acontecer. E aí, a prisão, a confirmação da prisão do deputado Daniel Silveira, talvez tenha sido uma medida preventiva para desestimular novas incursões. Acredito eu até que agora o Supremo vai agilizar os processos. Por quê? Porque
Quais processos de deputados estão para ser julgados? Todos os casos que estão no Supremo Tribunal de Deputados tratando do mesmo tema. Do mesmo tema. Dos atos já praticados, alegadamente, contra o Estado Democrático de Direito. Porque, veja bem, a procuradora... Eu te interrompi, deputado. Aí eu fiquei curioso aqui, porque tem sempre a visão política também, não só apenas do jornalista. Quer dizer, será que alguns deputados também votaram para que não fossem ressabiados com a possibilidade de entrar em pauta processos que eles estão no Supremo? Deixa eu lhe dizer, isto é de um equívoco muito grande. Muito. Não vamos contrariar o Supremo. Aliás, fazem isso. Não vão bater de frente. Fazem isso também em relação ao próprio presidente da República. Deixou o deputado Daniel Silveira no crematório para não contrariar o Supremo. Essa interpretação, para mim, não tem. Porque você pega os votos. Tem voto de quem não tem nenhum processo e votou pela soltura. Verdade. Então, não dá para ter isto como critério. No meio pode ter alguns casos desses que eu citei, mas não era a maioria, né? Pode ter gente que votou para fazer uma média, para continuar tendo cargos. Interpretar. Cento e pouco, 130, 120. Então, são... de pegar. A motivação, mas o sumo da motivação foi a preservação do Estado Democrático de Direito. Deputado, agora é o seguinte, Vamos embora. Então, vai ter desdobramento, agora a comissão de ética vai ser reativada, o processo vai caminhar dentro da Câmara, para saber se a Câmara dos Deputados... Vai caçar ou não? Vai caçar. Ou qual vai ser a punição? Deixa eu concluir uma coisa. Eu estou perplexo ante a possibilidade, com a qual eu não concordo, do deputado eventualmente solto, que ele vai continuar preso, ele vai responder ao processo preso, e se for solto, vai usar tornozeleira, vai ficar uma espécie de semi-aberto, autorizado a comparecer à Câmara. Sem condenação? Eu penso, já houve isso, deputado cumprindo pena no semi-aberto. De dia é deputado, e à noite, isto não pode existir. Na Câmara Federal. Não pode existir. Saía da cadeia para ir votar. Ou é deputado, com plenos... Ou é presidiário. Porque tem uma coisa. Mesmo que a Câmara tivesse libertado, não estaria excluindo do processo. Legislativo. A decisão foi única e exclusivamente em relação à legalidade da prisão. Agora, concluiu, muito bem. Poderá ter habeas corpus? Na concessão do habeas corpus estabelece condições? Eu entendo que o exercício que não tem vínculo e nem pode ter exercer o mandato utilizando tornozeleira. Que é o caso da Flor de Lis. A Flor de Lis. A investigação sobre o caso Flor de Lis não está concluída. A deputada Flor de Lis já está comprovado que ela é a mandante, que ela participou. Já foi condenada? A investiga. A situação, cada hora as coisas tiveram muita publicidade, inclusive a vida pessoal dela. Tem gente solta em segunda instância, né, deputado? Condenado, né, deputado? Então, mas de qualquer maneira, sempre é muito difícil destrinchar com pouco tempo as situações específicas. De cada caso, De qualquer forma, a preservação da prisão do deputado Daniel Silveira também foi uma mensagem dirigida àqueles que dão sustentação, que são os bolsonaristas mais ferrenhos. Foi uma mensagem. Vocês têm força, mas também vocês podem ser alcançados. Também.
Com a força da... Deputado, eu preciso pedir... Aliás, quero dizer que lamentei o uso de dizer assim, foi cobrador de ônibus. Isso é uma coisa que honra. É isso. Agora dizer, mas usou atestados falsos, isso é outra coisa. Ah, mas foi policial militar. Foi policial, então já tem até um estigma. O fato de ter sido policial militar já é um estigma. Agora, teve punições. O que isso tem a ver com o caso Intela? Cada caso. Não tem rigorosamente absolutamente nada a ver. Nada a ver. E é outra coisa. A votação. Nós temos a lei eleitoral. Processo eleitoral. Todos que estão lá estão eleitos. Cada um tem um voto lá. Então, quando eu vejo a tentativa também de alcançar a pessoa em relação a fatos que nada tem a ver com o processo que está sendo cuidado, também eu considero, não é nem a divulgação, mas é a entonação, é a tentativa, não é, de reduzir a pessoa quando aquilo que estamos debatendo também é muito maior. A luta continua. A luta continua. Eu conversei com o deputado Paulo Ramos, do PDT aqui do Rio de Janeiro. Intervalo comercial, tem mais programa, não sai daí não.